Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No nosso programa de hoje, continuamos a refletir sobre o desafio do novo tema, iniciado no programa anterior, sobre as inovações e modismos que têm surgido no meio das igrejas, principalmente das igrejas pentecostais. Precisamos ficar atentos, pois as heresias e as inovações nem sempre são percebidas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros telespectadores, no programa anterior, demos início à reflexão sobre o tema dos desafios das inovações e modismos que têm tido lugar em muitas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, onde, infelizmente, grande parte das pessoas não lê a Bíblia e não conhece os princípios da palavra de Deus para confrontar as heresias e os movimentos estranhos que aparecem em determinados tempos, não é? Com a difusão de mensagens pela mídia. Há muitos pastores, bispos, apóstolos que deixam a Bíblia de lado e, por interesses escusos, muitas vezes mercantilistas, passam a difundir ideias alheias à palavra de Deus. Meditemos nesse assunto das inovações prejudiciais à Igreja de Jesus. As inovações doutrinárias são as primeiras a analisarmos. São as mais prejudiciais às igrejas. São aquelas que, por sua natureza, causam transtornos ou prejuízos à igreja em seu caráter de instituição espiritual por excelência, fundada sobre os alicerces da palavra de Deus. São as mais prejudiciais, pois elas agem como substâncias tóxicas, cujos efeitos só se fazem sentir com o passar do tempo no corpo das pessoas. Esse tipo de inovações tem encontrado terreno fértil para germinar e crescer no meio evangélico. No Brasil há um crescimento inegável de igrejas e denominações, além de seitas diversas, que se aproveitam dos inovadores, que se aproveitam do interesse de muitos crentes por novidades, coisas diferentes, modernas ou avançadas. Algumas dessas inovações podem ser resumidas a seguir. Primeiro, o restauracionismo. Apesar de falar de coisa antiga, não é? Trata-se de uma inovação teológica ou doutrinária que procura adaptar nos dias presentes ensinos, ritos e costumes e práticas próprias do antigo concerto ou da antiga aliança de Deus com Israel. Parece um contrassenso, mas é querer inovar com coisas antigas ou velhas doutrinas. Uma delas é a guarda do sábado pelos cristãos. Dentre esses ensinos apareceu há alguns anos igrejas que ensinam que os cristãos devem guardar o sábado. Não se trata de adventistas do sétimo dia. São igrejas que se consideram cristãs modernas e atualizadas, mas estão pregando um tipo de retorno ao judaísmo. No Novo Testamento encontramos manifestações claras desse ensino equivocado. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Gálatas, demonstrou sua reprovação
a esse equívoco doutrinário, criticando aqueles crentes que estavam se deixando influenciar pelas antigas práticas judaicas. Disse ele: maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1,6. O apóstolo estava profundamente admirado com a conduta dos Gálatas, pois haviam aceitado a Cristo e seu evangelho, mas depois voltavam-se para os ritos judaicos. Ele os exortou a reverem sua fé, dizendo que antes de ser um cristão, houvera sido extremamente cumpridor do judaísmo, a ponto de perseguir a igreja de Cristo. Mas, segundo ele, quando teve a revelação do Filho de Deus, abandonou tudo sem consultar a ninguém e passou a viver o evangelho da graça de Deus. Veja lá isso em Gálatas 1, 13 a 24. Assim Paulo disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu os anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. A guarda do sábado, meus irmãos, como uma obrigação exclusiva, especial e específica, foi para o povo de Israel e para nenhuma nação mais no mundo. Está escrito: tu, pois, veja bem, é Deus falando, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Agora veja: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 14 a 17. Veja também Levítico 23, e Ezequiel 22, 13. Bom, aí veja bem, vamos meditar um pouquinho. Aí o que nós lemos está escrito que é um conceito perpétuo entre Deus e o povo de Israel em todas as suas gerações. Nós não somos o povo de Israel, os americanos, os holandeses, não é? Pessoal que mora lá nos polos, na China, no Brasil, em qualquer lugar. Não somos de Israel. Nós somos Israel de Deus no sentido espiritual, mas não somos israelitas no sentido nacional, de nascimento, não é? De etnia, não. Então, eles têm a obrigação de praticar a guarda do sábado como preceito espiritual, religioso, em todas as suas gerações. Entende? Ademais, tem o seguinte, quanto ao 7º dia, tem país no mundo que não seguia pela semana, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não. É primeira lua, segunda lua, e como é que vai guardar o 7º dia? O pessoal lá dos polos passa 6 meses na escuridão, não tem a contagem de dias que nós temos. Então Deus é muito sábio. Tanto que você vê quando Jesus repetiu os 10 mandamentos, ele repetiu todos e não repetiu o sábado. Tá bom? Então, os irmãos precisam ter cuidado com isso. Respeitamos os adventistas, eles são muito cumpridores da sua fé, não é? Mas discordamos por não ver o fundamento bíblico necessário. Em segundo lugar, os restauracionistas querem ressuscitar a prática da circuncisão. Circuncisão, você sabe o que é, né? É uma operação que era feita na criança ao 8º dia, quando ele era levado ao templo, onde o prepúcio do órgão genital do menino era cortado, porque isso foi um concerto entre Deus e Abraão, tá certo? Então veja, nos Atos dos Apóstolos,
lemos a respeito da pressão exercida pelos judaizantes contra os cristãos, no sentido de que deveriam circuncidar-se, sob pena de não serem aceitos pela igreja. Na assembleia realizada em Jerusalém, o assunto foi posto em pauta, pois novos convertidos estavam sendo criticados pelos adeptos do judaísmo. Veja o que está escrito. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15:1. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé levantaram grande discussão com eles. Depois Pedro, que era um dos líderes, mostrou que os gentios eram salvos e não se deveria pôr sobre eles um jugo que não poderiam suportar. Atos 15:7. Finalmente, Tiago, ao que tudo indica, era o líder da igreja naquela época, após ouvir a discussão sobre o rito mosaico, tomou a palavra e disse: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Atos 15, 19 e 20. Está vendo? De que deveria se abster? Há igrejas restauracionistas que ensinam que os cristãos devem celebrar a festa dos tabernáculos, prevista lá em Levítico 23, 34, Deuteronômio 16, 13, a festa da colheita, Êxodo 23, 16, as quais eram tipicamente festas judaicas de grande valor para o povo de Israel, pois tinham um simbolismo marcante para aquele povo. Há quem comemore a Páscoa, em pleno período da graça, quando a palavra de Deus diz que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. Ora, Jesus celebrou a Páscoa pela última vez, na véspera de sua morte, instituiu em seu lugar a ceia do Senhor, conforme está lá em 1 Coríntios 11, 20, ou o partir do pão, Atos 2, 42, ou o cálice, que é o Novo Testamento, do meu sangue, disse ele, 1 Coríntios 11, 25. Tais práticas podem ser consideradas, à luz da Bíblia, como fermento velho, 1 Coríntios 5, 7a, que inclui os rituais judaicos, superados e substituídos pelo Evangelho de Cristo, que não é ritualista, mas realista, trazendo Cristo aos corações, espírito em verdade, e não como sombra dos bens futuros, como está lá em Hebreus 10, 1, os quais foram tornados realidade em Cristo Jesus. Eu pergunto, você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Se não fez, procure hoje mesmo entregar sua vida ao Senhor para ser salvo, porque o dia de amanhã não lhe pertence. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Natal, 10 de março de 2012. Ali tinha início a liderança do pastor Martim Alves da Silva e sua esposa, irmã Fátima, sobre o rebanho da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nestes 10 anos, a igreja tem crescido, se fortalecido e dado frutos que vão além das terras potiguares. Com mais de 300 mil membros e congregados atualmente, a Assembleia de Deus consolida-se como a maior denominação evangélica do estado, com notável atuação evangelística, social e educacional. Ao longo dessa década, foram centenas de templos inaugurados ou reformados na capital e nas mais diversas regiões potiguares. Uma visão de consolidação e expansão que, debaixo da direção de Deus, tem feito a igreja avançar mesmo em tempos de crise. O pastor, ele não é somente pastor para apacentar o rebanho, ele é um gestor também. E a igreja, ela permanece firme e não tem deixado de crescer. Pecadores aceitam Cristo como Salvador, desviados estão voltando para Cristo. Dou graças a Deus porque os nossos departamentos são atuantes, tanto dos jovens como das senhoras,
dos novos convertidos, de evangelismo e missões também. E agora criamos até um novo departamento para dar assistência a muitas pessoas que estão aí ansiosas, depressivas. Nós temos, graças a Deus, bons profissionais já atuando nessa área. E a igreja, ela segue exatamente cumprindo com as suas finalidades com as quais Jesus a instituiu. Com o pastor Martim, a igreja deu um importante salto no evangelismo ao promover a migração da Rádio Nordeste Evangélica da frequência AM para FM, ampliando o seu sinal e alcançando milhares de vidas diariamente através das ondas do rádio e da internet. Na comunicação do reino, a igreja também investiu nas transmissões ao vivo dos cultos e se aproximou ainda mais dos irmãos com a presença diária do nosso presidente através do programa A Voz do Pastor. A igreja também adquiriu o caminhão palco Mensageiro de Deus, com estrutura completa de som e gerador de energia, usado em cruzadas evangelísticas em todos os setores da capital. Referência de atuação social, o SEAD foi ampliado na gestão do pastor Martim e agora conta com uma estrutura de 2.000 metros quadrados que oferece serviços de saúde e assistência social à população, além de cuidar em tempo integral de mais de 20 idosas residentes na IUP Bom Samaritano. Agora, nosso pastor amplia esse trabalho com a construção de uma nova unidade em Extremoz, que atenderá dezenas de crianças carentes. Durante a pandemia de Covid-19, pastor Martim idealizou a campanha IEADERNE Solidária, que arrecadou e distribuiu mais de 400 toneladas de alimentos para pessoas afetadas pela crise financeira que se instalou no RN. Uma prova de solidariedade e de cuidado com o rebanho de Deus em solo potiguar. Sempre valorizando a educação cristã, a igreja, sob a liderança do pastor Martim, também investiu na expansão da STEADEB, que tem contribuído anualmente com a formação de novos obreiros em todo o Rio Grande do Norte. Pensando no bom uso de recursos naturais, nosso pastor também está promovendo o projeto IEADERNE Sustentável, Energia Limpa, investindo em um sistema de geração de energia solar com mais de 900 placas fotovoltaicas, atendendo na primeira etapa a demanda do Templo Central e da Rádio Nordeste. Mais economia para a igreja, ao mesmo tempo em que contribui para a geração de uma energia limpa e renovável. Também nesse tempo, nosso pastor esteve à frente da maior celebração evangélica da história potiguar, o centenário da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Foi uma linda festa que encheu a Arena das Dunas em Natal, com milhares de irmãos vindos de todas as regiões do estado e do Brasil. Muitas são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida do nosso pastor, sobre sua família e sobre o rebanho do Senhor em solo potiguar. Por isso, neste ano de 2022, comemoramos com alegria seus 10 anos de pastoreio, louvando ao Pai pelo privilégio de tê-lo como líder da nossa igreja. Faço parte desta igreja há mais de 60 anos. Deus tem me abençoado e tem me abrigado debaixo desta árvore tão frondosa, tão frutífera, chamada Assembleia de Deus. Gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. A gente está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica.
Eu nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Eu não conheço Deus como meu Deus, e nem um justo derrotado. Eu nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levanta. E quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e de alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Eu nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. E nenhuma condenação terá um alguém que Ele perdoa. Eu nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta. Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. La la la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep
seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. Culto de Missões mostra relatório transcultural. Vem aí o primeiro mutirão evangelístico da ADEPAR em 2022. É já em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Culto de Missões mostra relatório transcultural. No último domingo, dia 6 de março, o Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado, sob direção do presbítero Nielson Eugênio, realizou no templo sede da ADEPAR o culto de missões, quando foram dadas informações sobre a missão transcultural da ADEPAR. Na ocasião, foram lidos relatórios sintéticos, através de slides, do que Deus tem feito nas frentes missionárias da ADEPAR. O culto de missões teve abertura com oração inicial pelo presbítero Walter Lins, seguido de hinos congregacionais, com a participação de toda a igreja, com direção do presbítero Nielson Eugênio, com acompanhamento do instrumental Louvores de Sião. Foi um momento de grande alegria na adoração a Deus. Em seguida, ainda no momento de louvor, apresentaram-se grupos musicais, apresentando números de seus respectivos repertório. Louvaram a Deus o instrumental Louvores de Sião, seguido do grupo Novo Viver, formado por novos decididos do templo sede. A seguir, a jovem Júlia entoou o hino de louvor, seguida do irmão Dantas do sax e do grupo Unidos no Louvor, formado por casais da igreja. Na sequência, foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo pastor Henrique, do grupo Unidos no Louvor, seguido de oração pelo presbítero Jefferson, do templo sede. Depois foi recolhido o ofertório com dízimos e ofertas, com acompanhamento do grupo instrumental Louvores de Sião. Toda a igreja participou desse momento de adoração. Em seguida, o presbítero Nielson Eugênio, diretor do Departamento de Missões da ADEPAR, apresentou o relatório das missões transculturais nos diversos países em que há trabalho missionário na ADEPAR. O primeiro relatório foi da missão da ADEPAR em Portugal, onde está o missionário Elieber de Castro, ao lado de sua esposa missionária Thalita e sua família. O relatório da missão em Portugal mostrou diversos momentos de atividades na igreja, como cultos de Santa Ceia, culto de jovens, de senhoras e de crianças, bem como evangelização e discipulado. E trouxe um resultado gratificante, que foi a informação de que a Igreja Elim, base da missão em Portugal e na Europa, já conta com 108 membros e congregados. Em seguida, foi apresentado o resultado da missão da ADEPAR na França, onde está o missionário João Batista, sua esposa, missionária Roseli, e sua família. Ali o trabalho tem progredido com salvação de almas e diversas atividades na área da pregação, do ensino e de outras atividades. A igreja na França teve que mudar de prédio devido ao alto custo do aluguel. No novo salão, mais espaçoso, graças a Deus, os irmãos estão se sentindo mais bem acomodados. E ao longo dos anos, Deus tem abençoado e o número de membros e congregados tem crescido a cada dia. Na Europa, esse número é considerado elevado para qualquer igreja. Na sequência, foi apresentado o relatório da missão da ADEPAR no Paraguai, onde há duas frentes missionárias, uma em São Lourenço, o trabalho mais antigo, com mais de 30 anos de existência. Hoje, a igreja ali está sob a direção do missionário Luiz Pinheiro Neto e sua esposa, missionária Iara, ao lado de sua família.
O relatório, de igual modo, mostrou como a igreja tem progredido, com realização de diversos trabalhos, sobretudo na área da evangelização, com cultos, evangelização pessoal e orações em torno da igreja, em prol da missão. Naquela igreja estão se congregando 82 irmãos, membros e congregados pela graça de Deus. Em seguida, foi apresentado o relatório da missão no Paraguai, na localidade de Nueva Jerusalém, que está sob os cuidados do missionário Cristiano Urbano, sua esposa, missionária Evódia, e sua família. Ali, Deus tem abençoado grandemente com o trabalho intensivo de evangelização. O número de membros e congregados alcançou a 160 pessoas. O trabalho tem crescido não só na evangelização, mas também no discipulado, bem como na área social, onde todas as semanas há um trabalho de ação social, visando atender aos menos favorecidos. Nos últimos dias, em quase todos os cultos de evangelização, pessoas têm aceito a Cristo como Salvador. Em seguida, foi apresentado o relatório da missão no Uruguai, onde o missionário Eduardo Mota e sua esposa, missionária Ana Rosa e família, servem ao Senhor naquele país sul-americano. No Uruguai, a missão enfrenta muitas dificuldades, mas a missão tem se esforçado para cumprir o ID de Jesus. Graças a Deus, nesses últimos anos, a igreja alcançou 32 membros e congregados. Na área da missão nacional, a missionária Graça Norte esteve presente no culto de missões e apresentou o relatório da missão no interior do Pará, na Ilha do Marajó, em Salvaterra e nos Quilombos. Ali, o trabalho apresenta um grande desafio. Os deslocamentos são em canoas, algumas com motor, no meio da floresta. Mas Deus tem abençoado, sobretudo, na evangelização de crianças, onde a missionária Graça tem feito um ótimo trabalho junto às famílias. No culto, ela foi a pregadora da noite. Vem aí o primeiro mutirão evangelístico da ADEPAR em 2022. Na próxima semana, a ADEPAR realizará a primeira campanha de oração do ano que se inicia, com o propósito de orarmos pela realização do primeiro mutirão evangelístico deste ano. Toda a igreja estará orando e se mobilizando para a realização do trabalho intensivo de evangelização em todas as casas, ruas, logradouros de Parnamirim e igrejas do interior do campo eclesiástico. Oremos por esse grande trabalho. Este foi, portanto, o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Fonte de vida. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do programa Fonte de Vida, louvo a Deus por ter vocês conosco, não é? Sempre assistindo esse programa e creio que orando por nós e contribuindo também, não é? Aqueles que desejam. Por isso eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, agradecido por tantos irmãos e amigos, Senhor, deste programa. Temos evangélicos na sua maioria e alguns não evangélicos também. Abençoa a todos, a cada um, e te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai
acabar. Hoje